Tem muita coisa a ser dita da posição chinesa, da posição brasileira diante dessa situação toda, e é o que vamos tratar agora com Gustavo Freitas, Relações Internacionais. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Daércio. Tudo bem? Prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Vamos começar por essa situação chinesa. A gente que está aqui distante, o brasileiro fica pensando, mas esse chinês, eu não estou entendendo qual é a dele. Qual é a deles, hein, Gustavo? Olha, Daércio, é o seguinte, a China, ela tem uma tradição pragmática nas relações internacionais, na diplomacia. Como eu dizer que eu sou mineiro, que a gente não já não dá ponto sem nó. Sabe? Então, ela vai se abster, ela vai se manter neutra. Por quê? Porque ela quer também se aproveitar da situação. A China está construindo um novo sistema de transações internacionais, que o pessoal ouviu falar muito do SWIFT esses dias, né? Sim. Que o SWIFT, os bancos internacionais, os bancos do Ocidente iam excluir os bancos russos do SWIFT. A China está construindo um novo sistema internacional de transferências bancárias, inclusive os bancos russos fazem parte. E a China, ela não vai dar ponto não, ela quer aproveitar da situação. Só que também, ao mesmo tempo, a China ela nunca teve uma relação muito boa com a União Soviética. Não? Na época por incrível que pareça, a gente acha que porque os dois eram comunistas, não. O Stalin com o Mao não se dava bem, era um comunismo diferente do comunismo chinês, baseado mais no trabalhador camponês, ao invés do operário urbano, que era o comunismo soviético. A China sempre, desde o século XIX, sempre teve conflitos territoriais com a Rússia, E agora? inclusive numa ilha. As relações, elas vão se normalizar em 89, com a visita de Mikhail Gorbachev, a China, que coincidiu com aqueles protestos da Praça da Paz Celestial. Isso. Que tem aquela cena do rapaz em frente ao tanque, não sei se vocês Enfrentando lembram. o tanque, Vocês lembram? A visita do Mikhail Gorbachev foi naqueles dias. Inclusive, os protestos foram televisionados por causa da visita do Gorbachev. A relação com a China da União Soviética só vai se normalizar em 89. Aí, com a dissolução da União Soviética, a Rússia se aproxima da China, mas não é uma aproximação pragmática, meio desconfiança um do outro, entendeu? Então, a China, ela tem mais um pragmatismo, ela não dá ponto sem nó, e ao mesmo tempo que ela quer se abster, como é que se diz, né? Quer se abster, quer ficar em cima do muro, ela não quer prejudicar as relações dela com a Rússia e nem com o Ocidente, né? Que os Estados Unidos, por exemplo, é o principal parceiro comercial da China. Que situação, né? Que coisa estranha, quer dizer, tão distantes um do outro e de repente tão próximos ainda aqui. Não. Porque eu estava vendo aqui, fim de janeiro, começo de fevereiro, houve um encontro entre o presidente russo e o presidente chinês. E teria sido tratado esse encontro que a Rússia não invadisse a Ucrânia antes de 20 de fevereiro, que era a data final dos Jogos Olímpicos de inverno. E teria sido combinado isso entre eles, por isso o Putin protelou, e só depois de 20 de fevereiro é que ele encetou realmente a partir dali a invasão. Não sei se faz sentido, há documentos que mostram sim que eles se encontraram, é fato. Agora, se de fato é verdade que eles combinaram até essa riqueza de detalhes, a China estará sendo muito fria diante do resto do mundo se fez isso também, né? Esse é o relatório, eu vi essa reportagem ontem, saiu no New York Times, é o relatório da inteligência americana. É muito cedo para a gente falar alguma coisa na ESA, sabe? Nesse quesito. Por exemplo, eu não usaria esses fatos na minha pesquisa, por exemplo. Mas é um detalhe não dá para duvidar. Não dá para duvidar muito das coisas, porque, como você disse, todo mundo, apesar
desculpa a expressão que eu odeio usá-la, apesar da desgraça, tem gente que ganha dela, vive dela. E aí o chinês parece estar dentro desse conceito. O presidente americano também, todo cheio de bondade, alertou e tal. Mas ele agora começa a tirar proveito disso tudo. Ele começa a jogar a China contra o resto do mundo. A China está titubeando, assim, insinuando que a China está do lado da Rússia. Para quê? Para comercialmente tirar algum proveito disso em relação ao mundo e tirar um proveito disso em relação ao próprio americano que compra produto chinês. E aí ele tenta chamar o americano, não é? Chamar a nacionalidade italiana, americana. Senhora, não compre produto chinês, vocês estão vendo lá o que eles estão fazendo. Eu estou percebendo isso aí. O presidente americano também tá jogando com seus próprios interesses, né, Gustavo? O próprio interesse americano também, a própria OTAN tocou a situação, né? A gente tem que entender isso, que nessa guerra a gente não tem tanto, né? Está construindo uma situação, por exemplo, do Zelensky, né, do presidente ucraniano, apesar de que no ano passado ele fez exercícios militares na fronteira com a Crimeia, né, ele obteve relações com a OTAN e com a União Europeia, ele quer a Crimeia de volta, ele não aceitava a anexação da Crimeia, então é bem complicado, entendeu? Não tem tanto nessa história, é uma guerra assim que a gente vê que não tem nenhum santo, você não tem torcer para ninguém, é uma guerra que todo mundo está errado. Inclusive uma coisa que a gente estava discutindo, a gente que faz parte da RI, das Nações Financeiras, é que o Zelensky está cometendo uma tremenda responsabilidade em convocar civis para a existência diante dos exércitos mais poderosos do mundo. Sim. Mandou fazer coquetel molotov. Um dos mais poderosos. Ele conclamou a população nos primeiros dias para fazer coquetel molotov, um negócio rudimentar, artesanal, perigoso. A população fazer isso, né? Foi uma coisa muito estranha ali. Por isso que ele está jogando o povo na fogueira, pô. O ideal, né, no mundo ideal seria então cessar fogo e ter um diálogo, né? Sim. Ambas as partes não estão se entendendo muito bem, né? Infelizmente. Como você vem acompanhando o noticiário, já que não estamos lá, a gente vai se levando aí pelas notícias que vêm de lá, e eu já vi depoimentos de pessoas que moram naquela região e dizendo, olha, não é tudo isso que está sendo divulgado aí. De outro lado, a imprensa mostra uma realidade preocupante. Quem estará certo, hein? Aqueles que amenizam um pouco ou há, sim, uma parte da imprensa que estaria dedicada a piorar ainda mais a situação? Depende muito, né, Daércio? A gente tem que ver os dados, principalmente de organizações internacionais. A partir do momento em que a ONU fala que nesses 7 dias já saíram da Ucrânia como a União Europeia mais de 800 mil pessoas, é porque a situação está muito séria. É de se imaginar, né? Sabe, por exemplo, é maior que a população de Ribeirão Preto que já saiu da Ucrânia. Só em 7 dias. É só? Sendo que homens com de 18 a 60 anos não podem sair, né, devido à lei marcial do país. Então, segundo a ONU, pelos dados da ONU de refugiados, a situação está feia, não está muito confortável para ninguém. A diplomacia brasileira firmou posição na ONU, até porque temos lá um representante. O discurso dele foi firmou a posição brasileira contrária a tudo isso que está acontecendo e tal, contrária à Rússia. No entanto, pessoalmente, o presidente mantém uma postura, isso, a seu ver, é o quê? Uma combinação, olha, deixa o presidente preservado de qualquer opinião e deixa que a diplomacia represente o Brasil, ou não? O presidente que recentemente, dias antes da guerra, visitou a Rússia, tem algum propósito e por isso se omite nesse momento. Na sua opinião, é o que das duas possibilidades aí, Gustavo? Olha, a gente tem que ver que a questão da diplomacia brasileira é sempre manter o diálogo. É sempre se manter em posição
até mais neutro Historicamente. durante todos os outros conflitos. Mas eu vejo, na minha humilde opinião, né, na opinião de muitos outros internacionalistas e especialistas no assunto também, a posição da diplomacia no Brasil na ONU é a certa, apesar de que ontem todos os países do BRICS, tirando o Brasil, se absteve, né? Rússia, Índia, China, além da Rússia, a Índia, a China e a África do Sul se absteve, só o Brasil que botou conta do BRICS. Mas a gente tem que entender que está tendo uma violação do Estado soberano. E pela tradição do discurso pacífico do Brasil, o Brasil tem que condenar. Né? Sob o presidente, ele se pronuncia através de lives, através de meios não oficiais. Sim, mas né? ele não... Então, é mais para agradar também o público dele, ele está muito preocupado com a questão do fertilizante, né, no agronegócio, então ele não pode também... Né? Então ele está muito preocupado em se dirigir ao público. Talvez ele tenha, ele tenha dedicado essa função de firmar posição ao representante nosso na ONU, o diplomata que fala por nós lá. Eu vou cuidar de outra coisa, que é da possibilidade de que essa guerra venha atrapalhar aqui o agronegócio, com esse negócio de fertilizantes e tal. Ele estaria cuidando, mas pode ser isso também, né? Mas toda essa dúvida é levantada porque dias antes ele visitou um país comunista, né? Tudo bem, mas tem negócios, não importa. Ele devia fazer isso, aliás, desde sempre, né? Quer dizer, independente se o país é comunista e não o presidente tem que zelar pelos interesses da sua nação e tal. Embora a Rússia não tenha tanta assim, a não ser o Brasil exporta 1 bi para lá, mas importa 5 bi, quer dizer, a balança comercial nossa não é muito boa. Mas nós dependemos de certos insumos deles, né? Então, parece que pode ser isso. O presidente deve estar cuidando do interesse nosso nesse momento, suprindo aí daquilo que a gente pode ser prejudicado, e a diplomacia que fala por nós. Se assim for, então é o caso de dizer, efetivamente o Brasil está contra essa invasão e, portanto, contra a Rússia, é o que ele votou, inclusive, ontem lá na ONU, como você bem disse. Gustavo, um grande abraço a você, muito obrigado pela gentileza, um bom dia. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa eu tenho o Twitter, @GansDeFeitas. Se alguém quiser me seguir lá para acompanhar as notícias, é só entrar e me seguir lá. Ok, muito obrigado, Gustavo. Tenha um bom dia. Eu que agradeço.